Por séculos, o mundo viveu em trevas. O povo de Israel clamava por um libertador, alguém que quebrasse as correntes da opressão e trouxesse a luz da salvação. As profecias de Isaías ecoavam nas sinagogas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas o tempo passava e o silêncio de Deus parecia eterno. O que ninguém imaginava era que a resposta de Deus não viria com exércitos ou carruagens de fogo, mas no choro de uma criança em um lugar onde o mundo jamais olharia. Em uma pequena aldeia chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Ela estava desposada com um homem justo chamado José. Em um dia comum, o céu tocou a terra. O anjo Gabriel foi enviado por Deus e suas palavras mudariam o destino da humanidade. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Imagine o temor no coração daquela jovem. O anjo a acalmou. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria, com uma fé inabalável, deu a resposta que permitiu o milagre. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ali, o Verbo começou a se fazer carne. Mas o plano de Deus, embora perfeito, enfrentaria a fúria dos homens. Naquela época, a Judéia estava sob o olhar vigilante e paranoico de Herodes. Ao ouvir rumores de que o verdadeiro rei dos judeus havia nascido, o medo tomou conta de seu palácio. Herodes não aceitava rivais. Tomado pelo ódio e pelo pavor de perder seu trono, o tirano proclamou um decreto cruel e sanguinário, que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. O choro e o lamento começaram a ecoar pelas cidades, enquanto soldados percorriam as ruas. Foi sob essa sombra de morte que José recebeu o aviso divino. Ele precisava agir rápido. Com o peso da responsabilidade de proteger o Salvador do mundo, ele tomou Maria, que já sentia as dores do parto se aproximando, e iniciou uma jornada desesperada. Eles não caminhavam apenas para cumprir um censo. Eles caminhavam para escapar da espada. Cada quilômetro até Belém era uma luta contra o tempo e contra o mal que tentava apagar a luz antes mesmo dela brilhar na manjedoura. São quilômetros de poeira, frio e cansaço. Cada passo de José era uma oração. Cada contração de Maria era um lembrete de que a promessa estava próxima. Ao chegarem em Belém, as portas se fecharam. Não há lugar na estalagem. O Rei do Universo estava prestes a nascer, e o mundo não tinha um quarto para ele. O único abrigo disponível era um lugar humilde entre os animais, onde o cheiro de palha era o único perfume. E aconteceu que, enquanto o mundo dormia sob o peso de seus próprios pecados e preocupações, o tempo de Deus se cumpriu. Naquela noite fria e silenciosa em Belém, em um abrigo improvisado que cheirava a feno e terra, o milagre mais esperado de todos os tempos aconteceu. Maria, exausta pela jornada, mas fortalecida por uma graça sobrenatural, deu à luz o seu filho primogênito.
Imagine a cena. O Criador do universo, aquele que sustenta as galáxias com o poder de sua palavra, agora envolto em panos simples, sentindo o frio da noite e o calor do hálito dos animais. O primeiro som que o Salvador emitiu não foi um grito de guerra, mas o choro frágil de um recém-nascido. Maria o segurou em seus braços, contemplando o rosto de Deus, e com cuidado o deitou em uma manjedoura, um simples coxo onde os animais se alimentavam. Naquele momento, a glória do Senhor preencheu aquele ambiente humilde e escuro, transformando um estábulo no palácio mais sagrado da terra. Não havia berços de ouro, nem sedas finas, nem servos para atendê-lo. O Rei da Glória escolheu a pobreza mais extrema para nos mostrar que o seu reino não é deste mundo e que ele veio para habitar entre os menores, os esquecidos e os humildes. Longe dali, nos campos áridos que cercavam a cidade, a rotina de um grupo de pastores foi interrompida para sempre. Eram homens rudes, trabalhadores da noite, muitas vezes marginalizados pela sociedade da época. Mas para Deus, eles eram os convidados de honra. De repente, a escuridão do campo foi rasgada por uma luz insuportável. A glória do Senhor os cercou, e o pavor tomou conta de seus corações. Mas o mensageiro celestial os acalmou com palavras que ecoam até hoje. Não temais, eis que vos trago novas de grande alegria para todo o povo. O anjo anunciou que o Messias, o Senhor, havia nascido. E como se o céu não pudesse mais conter o seu júbilo, uma multidão das milícias celestiais surgiu, unindo suas vozes em um hino que fez a própria terra tremer. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aqueles pastores, movidos por uma urgência santa, deixaram tudo para trás e correram para Belém. Eles não encontraram um rei cercado de soldados, mas encontraram exatamente o que o anjo descrevera. Um bebê deitado em uma manjedoura. Ali, diante daquele coxo, aqueles homens simples caíram de joelhos, sendo as primeiras testemunhas de que a promessa de Deus havia se tornado carne e osso. Enquanto os pastores voltavam glorificando a Deus, uma caravana imponente cruzava as fronteiras do Oriente. Homens sábios, estudiosos das Escrituras e das estrelas, haviam abandonado o conforto de seus reinos para seguir uma luz singular que riscava o firmamento. Eles sabiam que aquela não era uma estrela comum, mas o sinal do nascimento do Rei dos Reis. Ao chegarem à casa onde Jesus estava, o contraste era absoluto. A sabedoria do mundo se curvava diante da simplicidade daquela criança. Eles abriram seus tesouros e ofereceram presentes carregados de um simbolismo eterno, o ouro, reconhecendo que ele era rei, o incenso, declarando que ele era o próprio Deus presente entre nós, e a mirra, um perfume usado em sepultamentos, profetizando que aquele bebê nascera com um propósito doloroso, morrer para nos dar vida. O nascimento de Cristo foi o maior ato de humilhação voluntária da história. Ele trocou a adoração dos anjos pela rejeição dos homens.
trocou o trono de luz por uma manjedoura de madeira, já antecipando a madeira da cruz, onde anos mais tarde ele entregaria sua vida por nós. Hoje, mais de 2000 anos nos separam daquela noite em Belém, mas a mensagem permanece mais viva do que nunca. A história do nascimento de Jesus não é um conto de fadas antigo ou um feriado comercial. É o relato real de quando a eternidade invadiu o tempo para resgatar o que estava perdido. Jesus nasceu para ser a luz no meio das nossas trevas. Que a manjedoura hoje seja o seu coração. Se essa história te emocionou, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Aproveite e assista aos outros vídeos que estão aparecendo agora na tela. Que Deus te abençoe e até a próxima.